Shalom, queridos. Vamos dar continuidade no nosso estudo, aprofundamento e aprendizado da Epístola de Paulo aos Gálatas. Pois bem, como falado anteriormente, nós estamos maratonando a Epístola de Gálatas, estudando versículo por versículo e tirando lições importantes para a nossa vida. Já estamos caminhando para os últimos versículos. Até agora o cenário primeiro, Paulo se apresenta, ele fala, das coisas que estavam acontecendo. Depois ele vem trazendo essa ideia da dificuldade do povo de se aprofundar em Jesus e ser enganado pelos judaizantes, pelos falsos mestres, dos ensinos de guardar a lei, a guarda da lei, e também de receber Jesus como Salvador. Depois ele vem falando do seu comissionamento, da sua chamada, e como ele apressou em obedecer ao Senhor. Ele não buscou a aprovação de pessoas, mas ele recebeu uma chamada, um comissionamento para entre os gentios, e rapidamente ele já respondeu essa chamada e foi pregar o Evangelho. E hoje nós vamos falar do encontro do apóstolo Paulo em Jerusalém com os apóstolos e o que aconteceu ali. Vamos ler o versículo 18? Ele diz: decorrido 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas ali é Pedro, ou seja, para me reunir com Pedro. E permaneci com eles 15 dias. Observe que lá já no versículo 17 do mesmo capítulo, ele fala dessa ida a Jerusalém. Então essa ida posteriormente aconteceu 3 anos depois desse comissionamento, dessa chamada, desta obra. Ele sobe a Jerusalém para prestar relatórios sobre o que Deus estava fazendo entre os gentios. E também essa ida dele a Jerusalém tinha como um dos pontos, a sua autenticação como apóstolo, essa autoridade, autonomia que viria dos apóstolos que andou com Jesus, essa autonomia dele como apóstolo para que ele pudesse ter mais ênfase e se apresentar como um apóstolo do Senhor, até porque ele já estava fazendo esta chamada, esta missão de ir pregar o evangelho entre os gentios. No versículo 19, Paulo diz assim: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Observe que a saída dele a Jerusalém para se encontrar com Pedro não foi possível, mas ele encontrou Tiago, irmão do Senhor. Então ele fala para Tiago, ele traz para Tiago relatório do que Deus estava e o que Deus fez entre os gentios. Como que Deus estava operando entre os gentios e que maravilha, as maravilhas de Deus acontecendo entre os povos que não eram judeus, que eram considerados gentios. Mas vamos dar continuidade no texto? Versículo 20 e 21, ele fala assim: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Entenda que o apóstolo Paulo aqui fala que depois dessa reunião, depois desses 15 dias em Jerusalém, ele não permaneceu em Jerusalém. Ele volta a desempenhar a sua função de ser apóstolo, de falar do evangelho, de pregar o evangelho, até porque os apóstolos ali na igreja primitiva ficavam concentrados em Jerusalém. Eles ficavam em Jerusalém para poder dar suporte ao todo o campo, a toda a obra que estava acontecendo em torno, acontecendo por ali. Eles estavam ali cuidando. Só que o apóstolo Paulo, ele fala: minha chamada é diferente. Não é ficar em Jerusalém. Eu sou apóstolo entre os gentios. A minha chamada não é ficar lá. A minha chamada é sair de lá e pregar o evangelho entre outros povos, que no caso, os gentios. Vamos ler o versículo 22 ao versículo 24. Olha o que ele diz: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Olha que extraordinário. O apóstolo Paulo aqui, nos versículos 22 ao versículo 24, ele está dizendo o seguinte: que antes as pessoas ouviam falar dele, mas não o conheciam. As pessoas ouviam falar, mas não sabiam. Então ele fala: aqueles que outrora ouviam falar, agora estão me vendo. Eles estão me conhecendo, eu estou perto deles.
E eles estão sabendo agora de fato que aquele que antes perseguia a igreja, agora está apaixonado por ela, agora está pregando da fé. E eles glorificavam a Deus por ver o que Deus havia feito na minha vida. Daqui nós tiramos uma lição interessante. O nosso começo não define a nossa história. Seu momento não define a sua história. Por que eu digo isso? Porque é este homem, o apóstolo Paulo, que anteriormente, como nós falamos, foi um milagre da salvação. O impossível de Deus foi a vida dele. E aquilo que é impossível a nós, para Deus é possível. Agora ele está dizendo: outrora eu era perseguidor, agora eu sou perseguido por amor do evangelho. E as pessoas glorificam a Deus por ver. Ou seja, entenda, o seu momento não define a sua história, mas aquilo que Deus tem para a sua vida, sim. Isso define o que você é e como você vai ter um futuro abençoado. Eu espero você no capítulo 2 de Gálatas.